Fala galera, beleza? A gente conseguiu bater aquela meta incrível de 3,14 curtidas. Então eu já vou fazer esse vídeo hoje mais cedo mesmo. E esse vídeo é para ser um pouquinho diferente. Nesse vídeo eu vou mostrar uma coisa um pouco mais técnica, até para que seja um pouco mais útil, né? O tempo que você está perdendo aqui nesse canal. É, Em vez de só me ouvir falando, agora você pode me ouvir falando e ainda gastar um tempo olhando para uma tela que não te diz respeito. Se tudo deu certo, você está vendo a minha tela de navegação anônima e aqui a gente vai brincar um pouquinho. Vamos entrar no site do TJ São Paulo, que nem eu tinha prometido para vocês. E a partir daqui eu vou mostrar como que eu faço para pesquisar jurisprudência e como que eu recomendo para as pessoas para fazerem para pesquisar jurisprudência. Vamos começar aqui. Caso você queira, o TJ São Paulo está muito engraçado agora, né? Porque ele tem dois processos, né? O EPROC, que vocês estão vendo aqui, e o SAGE. E isso é muito curioso. Se você tiver dois neurônios, parabéns, você vai vir direto e clicar em jurisprudência, banco de sentenças. Se não, se você quiser um caminho um pouco mais complicado, você pode clicar aqui em jurisprudência, banco de sentenças, depois de rolar a aba processos, tá? Vamos clicar aqui em jurisprudência, banco de sentenças. Vamos no site que tem mais repertório ainda, porque o PROC ainda é razoavelmente recente. Aqui vai abrir duas opções. Você clica em site, vai abrir duas opções. A opção jurisprudência e a opção banco de sentenças. Meio blá blá blá, tá? Porque assim, jurisprudência seria uma série de decisões reiteradas em determinado sentido. Então, uma série de decisões reiteradas no determinado sentido pode ser uma decisões de juiz de primeiro grau, quanto pode ser decisão do desembargador, quanto pode ser decisão de ministro. O que importa é que seja uma série de decisões reiteradas no mesmo sentido. Então, pelo amor de Deus, também não vai me falar que achou um julgado se achou uma jurisprudência. A jurisprudência ela é composta por inúmeros julgados. Você pode ter achado um julgado que é um modelo, um paradigma de uma jurisprudência, mas você nunca juntou duas jurisprudências, a não ser que você junte no seu processo, não dois julgados, mas sim duas linhas de se pensar que são diferentes, duas linhas jurisprudenciais diferentes. Enfim. Normalmente você vai ver aqui, tá? Jurisprudência que vai analisar os processos de segundo grau do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e também os feitos originários, ou seja, ações que já começam em segundo grau do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Caso seja um tema muito esdrúxulo, e você não consiga achar na jurisprudência, aí a gente vem para o banco de sentenças. Mas eu vou fazer um desafio maior ainda. Se a gente conseguir meio like nesse vídeo, eu vou fazer um vídeo também de como se analisa o banco de sentenças do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E aproveita e deixa nos comentários se você é o tipo de pessoa que vai passar, tipo, o tempo inteiro que você ficar pesquisando jurisprudência com esse aviso aqui sem clicar o ciente, ou se você é que nem eu e vai clicar o ciente para se livrar disso logo. Isso basicamente define que tipo de pessoa você é, tá? Clica aqui em jurisprudência, vai aparecer um monte de coisa. A primeira é pesquisa livre. Quando você aperta em pesquisa livre, ele vai simplesmente olhar dentro do acórdão e olhar dentro dos metadados, esse tipo de coisa, e vai ver muita coisa. Então, muita coisa mesmo. Vamos supor que você seja um advogado criminalista e você escreva roubo. Vamos ver quantos acórdãos de segundo grau que tangenciam tem o tema roubo. Olha que tranquilo. 891.787 processos. Show de bola. Você conseguiu nada. Vamos supor que você esteja fazendo uma tese que você precisa analisar o roubo majorado. E aí vamos ver os acórdãos sobre isso. Você vai descobrir que tem muito ainda. Tinha 891 mil. Agora tem 244.293. Aí você vai falar, porra, tá, eu acredito que eu nunca vou achar. Porque não tem como você analisar 244 mil acórdãos ou decisões monocráticas do gênero, né? Na real, nesse caso seria acórdãos, porque o preset do SAGE ele puxa a decisão só de segundo grau, ou seja, ele exclui o colégio recursal, que seria o, aspas, segundo grau dos juizados especiais. Então, assim, se você está querendo fazer uma pesquisa de juizado especial, esquece esse segundo grau, coloca colégio recursal. E também o tipo de publicação ele pesquisa por acórdão. Então, se você quiser ampliar um pouquinho mais, você coloca adesão monocrática e também homologação de acordo, caso você queira. A ordenação do preset, ela também é feita por data de publicação e não por relevância. Então, ele vai mostrar sempre o mais recente. Por exemplo, hoje é dia 17, às 9 da manhã,
E ele já está mostrando um julgamento de hoje, dia 17. Então é extremamente recente, é literalmente de hoje. Esse daqui do relator João Augusto Garcia. Mas vamos lá. Então eu quero pesquisar roubo majorado, mas eu não quero olhar todos. Como que eu posso ver isso de uma forma um pouco mais certa? Vamos colocar isso entre aspas, porque colocando entre aspas ele vai buscar só aquilo que está dentro das aspas da maneira como você escreveu. Então ele vai buscar o termo roubo junto com o termo majorado, e não o termo roubo e o termo majorado. Se você coloca fora da aspas, ele vai pesquisar roubo e também o majorado. Agora, quando você coloca entre aspas, ele vai pesquisar roubo majorado. Então, a primeira dica seria colocar entre aspas dentro da pesquisa livre. Você vai ver que vai diminuir bastante também aqui. Saiu de 244.293 para 174.428. Legal. Paulo, eu ainda não tenho a menor condição de fazer uma análise da jurisprudência de determinada Câmara, tal, considerando que tem 174 mil. Então, o que eu digo é, vamos trocar para ementa. A ementa, geralmente, é o que o pessoal confunde com o julgado. A ementa é um resuminho, nada mais é que um resuminho daquilo que foi decidido no acórdão. Às vezes eu brinco que fazer ementa é uma arte que poucos ministros, poucos desembargadores têm. Mas uma boa ementa facilita muito na pesquisa de jurisprudência e para entender também sem você precisar ler o acordo inteiro. Óbvio, leia o acordo inteiro se você tiver tempo, tá? Você, tipo, escolheu fazer direito, você já destruiu sua vida ao fazer essa opção. Então, ajoelha aí no milho e, tipo, lê o acordo inteiro. Mas se você não tem certeza se o acordo vai ser bom, é bem legal você dar uma olhada na ementa. A gente vai jogar aqui no roubo majorado na ementa. E aí na ementa, vocês vão ver que vai diminuir bastante também. Porque vão ser só os casos em que ele fica nesse resuminho aqui. Olha só, foi de 174 para 64.400. Então vai ser um caso no qual. Ah, inclusive o relator é o Marcos Zilli. Um abraço, foi meu professor lá na Faculdade de Direito da USP de Processo Penal. Um abraço pro Zilli. Olha só esse ementa aqui, que da hora. Aí aqui eu resumo, inclusive se for de processo penal, pegar os processos do Zilli é uma aula. Recomendo pra caramba pra quem quer estudar processo penal, né, leia os processos do agora desembargador, Dr. Marcos Zilli. Então é bem bacana mesmo. Olha quanta coisa legal. Aparentemente o Zilli tem bastante. Aí tem o Fred Lourenço Ruiz Costa e o Nutt. O Nutt também é um ótimo doutrinador de processo penal. E também de penal. Legal, bastante coisa bacana pra gente ver, mas certo, ainda são 64 mil. Então o que que a gente pode fazer? Vamos tentar diminuir para a câmara que você estiver tocando. Então a gente vai vir aqui, você vai dar uma olhada. Número de recurso não vai ser muito útil para isso, número de registro menos ainda. O relator pode ser útil caso você queira convencer aquele próprio desembargador que você está fazendo o seu recurso. Geralmente você vai precisar de jurisprudência para preparar o seu recurso. Então você está preparando o seu recurso. Você sabe que, por exemplo, o seu recurso vai ser distribuído. Vamos pegar um outro aqui que não seja meu professor, para o Flávio Fenóglio. Esse vai ser o desembargador que vai ser distribuído. Então você vai botar aqui Flávio Fenóglio. Vai dar um tabzinho. Aí vai aparecer aqui, você clica tudo que tiver a mesma pessoa, né? Flávio Fenóglio é a mesma pessoa, só que no site eles cadastram errado. Isso é muito comum também, tá? Seleciona todos e dá pesquisar. Você vai ver que de 64.460 vai cair um monte. Nesse caso, caiu tudo. Você vê também como a pesquisa de jurisprudência aqui também é absolutamente medonha. Então vamos fazer diferente. A gente viu que o Flávio Fenóglio. Meu, a gente tá ao vivo aqui. Na verdade, não tá ao vivo nada. A gente tá gravado, mas eu não vou fazer o corte porque eu tenho preguiça. Se você tem preguiça, deixa um like no vídeo também, ou um dislike, de qualquer forma, é uma interação. É melhor do que as pessoas que assistem o vídeo, tipo, não fazem nada. Se você é uma dessas pessoas, nem sei porque você tá assistindo esse vídeo ainda. Vamos por órgão julgador. Ele era da primeira Câmara de Direito Criminal. Outra coisa, se você não escrever nada e colocar na lupinha, vai demorar uma cota até abrir, tá? Então, vamos colocar aqui o número 1 e vamos colocar aquele criminal. E vamos colocar procurar.
direito criminal. Aqui, se a gente tivesse algum tema que eventualmente vai ter em criminal, em civil, essas coisas, se você seleciona só os de criminal, fica fácil. Mas vamos escolher só da primeira Câmara de Direito Criminal. Aqui, ó. Primeira Câmara de Direito Criminal. Seleciona. Vamos pesquisar. Ahá, 3.089. E do Flávio Fenóglio. Essa pesquisa é muito ruim, mano. Mas mesmo assim, como vocês podem ver, a gente já conseguiu achar também, aqui dentro, do próprio Flávio Fenóglio, que é quem a gente queria procurar mesmo, e a gente chegou aqui em pelo menos 3.089. Não que você vai ler, né? Mas a gente pode falar, velho, o roubo majorado teve uma mudança em 2020. Tô chutando, não sou criminalista e tenho um pouco de nojinho também. Mas, supondo que tem essa mudança em 2020, por que a gente não coloca de julgamentos a partir de 2020? Então vamos colocar o julgamento. 2020 não, vai, 2022. Vamos colocar os julgamentos do 1 de 2022 até liberado, que seria tipo até hoje. Vai sair de 3.089. O Sage ele não tá muito bem, olha. Ele colocou data de julgamento não preenchido. Então vamos colocar até hoje, porque o Sage não tem um bom desenvolvedor. 2025, a gente só trocou de ano. O Sage não tem um bom desenvolvedor que não consegue entender que a faixa de ano tal. Ah, legal. A faixa é no máximo um ano. Beleza. Então agora não pode isso. Então vamos botar 2024. Vamos colocar 17 de do 9 de 2024. O site também não deixa você preencher assim. Beleza. Vamos ver se ele considera isso um ano ou se ele considera mais que um ano isso. Ele considera mais que um ano. Então, vamos colocar 18. Vamos ver se ele fica feliz assim. Ficou feliz. Muito bom. A gente está com 339 e aí agora a gente já consegue fazer uma análise bem mais aprofundada. Vamos supor que você está querendo analisar só habeas corpus. Outra coisa, você pode misturar, tá? Você pode deixar coisas em ementa e coisas em pesquisa livre. Então vamos colocar. Mas vamos colocar na ementa que a gente vai diminuir mais. Vamos colocar habeas corpus. E, como a gente já sabe, vamos botar isso daqui entre aspas também. Se você coloca duas aspas, né? Então você coloca roubo majorado e também o habeas corpus do outro lado, você vai reparar uma mágica que vai acontecer, que ele vai pesquisar esses dois termos juntos, porém separados. Então, vai ser roubo majorado uma pesquisa, habeas corpus outra, e ele vai mesclar os que tem só habeas corpus e roubo majorado desse termo. De 339, a gente vai ir para 63. Maravilha! Mas vamos supor que você está fazendo um recurso em execução. Então vamos colocar aqui execução. Olha como a pesquisa ela não é uma atividade tão rápida. Você, por exemplo, já perdeu, deixa eu ver aqui do lado. 13 segundos, ponto 7, ponto 8, 13 segundos e 10 segundos da sua vida. E a gente ainda não terminou a nossa pesquisa. Isso que em tese eu sei o que eu estou fazendo, em tese. A gente achou 10. Pronto. Então, habeas corpus de roubo majorado na execução penal, a gente achou 10. Todos do último ano e da primeira Câmara de Direito Criminal. Agora imagina se você vai fazer um habeas corpus na execução penal e precisa e por acaso você vai fazer um memorial para a primeira Câmara de Direito Criminal, você vai fazer um despacho com os desembargadores dessa primeira Câmara e você cita os próprios precedentes deles. Nossa, que top! Imagina que bacana que vai ser para você quando você conseguir explicar isso pra galera. Assim, você pode ficar testando aqui também. Você pode ir desde o magistrado pro relator pra ver o que tá. Essa é uma coisa que às vezes eu faço também, meio brincadeiras à parte. Você pega um magistrado pro relator aleatório aqui, deixa eu colocar, sei lá, Fernanda. Fernanda é um nome interessante. Vamos pegar, sei lá, Fernanda Ambroge. Fernanda Ambroge. Então a gente vai pegar aqui Fernanda Ambroge, selecionar e vai clicar em pesquisar. E aí, quando a gente clica aqui Fernando Ambroge, a gente vai ver todos os processos que tiveram recurso da Fernanda Ambroge. Até para ver se as decisões dela, principalmente. Eu tô pegando o Fernando aqui, mas não tem nada a ver com a Fernanda especificamente. Pode ser o José, o Sérgio,
o Mário, a Márcia, a Ana, então assim, tanto faz. Eu peguei só um exemplo. Mas você vai conseguir ver se os modelos da Fernanda, você vai conseguir ver se os julgamentos da Fernanda estão sendo bem acolhidos ou mal acolhidos nas apelações, e inclusive citar no seu eventual recurso, nesse caso ela aparentemente é uma juíza criminal, você vai poder citar nos seus recursos o que os outros desembargadores têm falado sobre as próprias sentenças dessa juíza, decisões dessa juíza em caso de agravo, habeas corpus, esse tipo de coisa. Então, reze, né? Recurso de distrito porque não é agravo, porque é criminal, mas enfim. Agravo eu tava pensando no instrumento de civil. Isso é cacoete meu porque eu sou de civil empresarial e startup. Então, tipo, tem essa questão. Mas olha que bacana, olha que coisa extremamente interessante que você pode fazer quando você coloca no mestrado pro lator. Bom, eu acredito que já tá bom. Esse vídeo ficou, tipo, longo. É longo não também, porque se você tem 15 minutos pra gastar aqui no YouTube, eu acho que tá bem tranquilo. Mas espero que você tenha visto no vezes 2 ou um pouco mais até se você conseguir. E é isso. Se tiver alguma dúvida sobre pesquisa de jurisprudência no TJ São Paulo, deixa aí nos comentários, me pesquisa aí no Google, me acha de alguma forma, manda uma mensagem. Ou sei lá, vai ler um livro, fazer uma atividade melhor com a sua vida também. E a gente se vê amanhã, porque aparentemente eu faço vídeo de segunda a sexta. E é isso que tá reservado para o meu futuro. Um abração para vocês e falou.